presença dos céus. Aproveitando sua posição de guerreiro que está em pé, abra sua Bíblia. Pode ficar ministrando, Deus. Pode ficar. Pode ficar. Glória a Deus. Está liberado. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 21 e versículo número 12. Louvo a Deus por estar nesse novo tempo em minha vida, participando desse ministério da qual todos nós esperamos de Deus, somente de Deus. Alguns nos chamam de os revoltados, os rebeldes, mas eu creio que essa geração que está aqui é apaixonada por Deus. E como o Espírito Santo está para fora, ele não pode apelar. Mas aqui ele tem liberdade. Na minha vida, na sua vida. Eu estou atônito e apreensivo, porque durante madrugadas inteiras, como eu disse, eu pedi a Deus que o Senhor revelasse em seu coração algo do céu essa noite. Pela palavra do Senhor, nós vamos tocar um pouquinho do céu. É por isso que eu peço que você entre na história, não saia do seu lugar. Preste atenção na mensagem, porque o Senhor vai falar conosco. Lucas 21 e 12. Aleluia. Mas antes de todas essas coisas, passarão onde vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como haveis de responder, porque vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão algum de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, 7, quer dizer, versículo de número 55. Oh, Jesus, o Espírito está aqui, oh Deus. Posso sentir o seu toque. Livro de Atos dos Apóstolos, livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, que nos diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Tome assento em nome de Jesus. Pai, chegou a hora, Senhor. Se o Senhor tem um pacto comigo, como te pedi anos atrás, ó Deus, lá em 2006, no Acampamento, Deus, quando o Senhor me levantou através da marca do Espírito, eu disse: Senhor, que eu não seja só mais um, mas que a tua glória possa permanecer em meu ministério, Deus. Pai, isso aqui é o que te pedi tanto hoje às noites dessa semana. Tocou no seu coração. Abre o céu sobre nós essa noite, ó Deus. Na tua palavra ministrada, Senhor, vários corações que estão ali embaixo. Nos embriaga, nos enche do teu Espírito, Senhor. Senhor, mesmo poderoso do teu Espírito, toca com a tua presença. E que a tua presença, Pai, inunde, Senhor, este lugar. Pegue todos nós, ó Deus. E eu peço, Pai, rebuliço santo na tua presença. Toca com o teu Espírito e nos ensine, nos exorte, nos embriague, Deus. O que importa é que o Senhor cresça e diminua. O que importa é que a tua palavra venha crescer neste lugar. E eu sou somente um instrumento do Senhor nessa noite. Oh,
falamos da palavra de Deus e abrimos a palavra em Lucas 21:12 e Atos dos Apóstolos, é quase que se fosse um texto semelhante. Jesus dizia aos discípulos, depois de olharem para o templo e admirarem, e que não ficaria pedra sobre pedra, e que logo seria o princípio das dores. E ali Jesus disse que, pela palavra do Senhor, eles seriam perseguidos, entregues às sinagogas, e que iriam estar na frente de governadores e de pessoas importantes, e que não lhe preocupasse com o que falar e responder, porque Jesus, aleluia, iria usar os servos dele. E estando nós passando para Atos dos Apóstolos, lemos aquilo que meu coração recebeu de Deus para essa noite. Falar de Atos dos Apóstolos é lindo. Parece que vamos entrar nas viagens missionárias de Paulo. Parece que vamos falar acerca dos milagres que Pedro fez na casa de Cornélio. Mas essa noite vamos descer um pouquinho mais o nível. Vamos falar um pouquinho de um ministério um pouco menor diante dos homens, mais grande diante de Deus. Vamos falar de Estevão, o primeiro mártir da igreja, o homem que impulsionou a perseguição da igreja cristã na época através de sua morte. Vamos falar de uma experiência espiritual transcendental. É o que Deus terá para nós essa noite aqui, em nome de Jesus. Queridos, eu faço um tratado contigo. Quando você sentir, se houver a manifestação do Espírito, não fique quieto, não fique com vergonha, dê glória a Deus mesmo, levante a mão para cima, dê liberdade ao Espírito Santo, porque nós expressamos nosso jeito, a forma de adorar a Deus. Mas às vezes a pessoa está com uma pessoa do lado e aquilo vai queimando o seu coração e você tem vergonha. Não solte tudo, porque é para Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Então, como eu havia falando, Atos, é lindo falar sobre esse livro histórico. Atos dos Apóstolos é a igreja crescendo através do poder do Espírito Santo, né? É a igreja crescendo através da direção do Espírito. Alguns teólogos nos falam que Atos podia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque o seu tema é o Evangelho propagado pelo poder do Espírito. Aí que me apaixono por este livro, porque onde o Espírito Santo está, tem novidades, porque onde o Espírito Santo está, tem bênção, porque onde ele está, ele opera, e quando ele opera, irmão, homem nenhum pode segurar e não pode parar do jeito que ele quer fazer, ele faz e ponto final. Atos estava, a igreja primitiva estava crescendo debaixo de uma promessa de Jesus Cristo, que os discípulos ficassem em Jerusalém, que viria do alto um poder, e esse poder mudaria as suas vidas. E depois disso começou então latente o ministério dos nossos irmãos primitivos na terra, e a igreja começou a crescer em meio à direção do Espírito Santo. Mas lá no capítulo 6 de Atos há um problema. A igreja estava crescendo e houve, pastor Jacira, murmurações em relação a dois grupos de etnia da época, os helenistas e os hebreus. Houve um problema, porque toda igreja que está crescendo, meus irmãos, ela é uma bênção, mas todo crescimento traz um problema, traz uma responsabilidade, traz em nós também marcas de estrutura. E quando a igreja estava, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E a igreja estava crescendo, e todo crescimento traz, como eu disse, responsabilidade, traz problemas, porque todos nós sabemos que cuidar de 100 pessoas é uma coisa, mas cuidar de 1000 é outra. Cuidar de 10 pessoas, congregação pequena, é uma história, mas cuidar de 100 também é outra história. Todo crescimento é bom, mas tem que ter estrutura para isso. Às vezes nós lembramos do passado, quando às vezes estávamos em garagens, em lugares pequenos, onde tudo era mais fácil, onde o Espírito nos pegava muito mais depressa. E às vezes a igreja cresce demais, e a estrutura disso se vai perdendo aquele contato pessoal, aquelas coisas, há divisões, há panelas, há murmurações. E aí naquela época houve um problema. Aleluia. Glória a Deus. Os helenistas reclamavam dos hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no cotidiano, no distribuir as cestas, a alimentação. Porque
os hebreus, os homens da Palestina, eles falavam aramaico e eram nativos da Palestina. Os helenistas vieram do tempo da diáspora, que vieram de fora e usavam versados a versão grega, a Septuaginta. Usavam a parte diferente do que eles costumavam ler. Eles usavam o aramaico e os helenistas o grego. Então havia uma distinção de etnias, de grupos, e os hebreus achavam os melhores porque eles eram originários. E em relação a isso, começou a haver um problema, porque a história disse que as viúvas helenistas eram maiores que as hebreias. Isso dá-se a um êxodo que houve no tempo em que muitos judeus vieram morar próximo a Jerusalém. E depois que ficaram as mulheres viúvas, elas foram pedir auxílio para o concílio de Jerusalém, e por isso o número de judeus helenistas era maior. E essa murmuração gerou um problema na igreja, e a igreja tinha que estar crescendo, porque versículos antes ela fala assim, que crescia na palavra e na comunhão do Espírito Santo. Então os apóstolos acharam uma solução para isso. Aleluia. Eles pediram para que chamassem homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens de sabedoria. Elegeram Estevão, Próprio, Nicanor, Timão, Parmenas, Filipe, Nicolau, 7 homens que foram levados a servir as mesas, porque eles disseram: não é bom que a gente pare de servir as mesas, a gente vai servir as mesas e deixar a palavra de Deus. Escolhemos dar homens para isso. Quer dizer, igreja é uma estrutura, igreja tem as suas bases, os seus ministérios, e quando há problema nós temos que achar soluções. Os apóstolos não pararam para ficar reclamando: mas quem é culpa disso? Há murmuração no nosso meio, isso não pode. Isso é real e é fato. Mas eles conseguiram resolver o problema e acharam um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. E Estevão assume o seu ministério, e os outros também. E a Bíblia diz que houve um contentamento e eles foram sábios, porque todos esses nomes eram nomes helenistas, eram homens versados na língua grega, na Septuaginta. Quer dizer que a solução estava sanada, porque se os hebreus estavam segurando, os helenistas iam abençoar, o problema estava sanado. A igreja continuaria crescendo. Mas a Bíblia nos diz, glória a Deus, que Estevão, um homem cheio de fé e poder, e que fazia sinais e maravilhas e prodígios. Irmão Adriano, mas para aí, você está dando um nó na minha mente. Você disse que Estevão foi colocado para servir as mesas. Você disse que ele foi colocado para ser diácono, onde saiu o diaconato, o primeiro diácono da igreja. Agora você fala que ele fazia sinais e maravilhas. Querido, ele não tem nada a ver com isso. O que tem é a palavra. Se ele quiser, ele usa eu, usa você, usa quem vai à igreja, usa quem está no banco, usa quem ele quiser. Glória a Deus. Ei, glória! Eu não preciso de título para usar. Eu não preciso que você seja um pastor, um teólogo, que você venha que ensine e seja versado numa língua diferente, com um vernáculo bonito. Não, ele tem um coração quebrantado e cheio de poder dele. Aí ele usa mesmo. Glória a Deus. Ei, mas comecei a pregar do meu jeito. Desculpe se você vai se escandalizar, eu sou gritão mesmo. Desculpa aí, é o meu jeito de pregar, não consigo ser diferente. Então eu digo para você, glória, que este homem estava sendo usado, Gabriel. E quem é usado por Deus tem duas coisas: causa alegria daqueles que servem a Deus e causa inveja daqueles que são contra o reino de Deus. O diácono, separado para servir as mesas, estava fazendo sinais, maravilhas e prodígios. Mas isso não era para os apóstolos? Não, isso é para mim, isso é para você, isso é para a igreja, isso é para nós. Glória a Deus. Nossa, glória! Aleluia. E quando nós crescemos no ministério, o pastor Legal falou uma palavra aqui que existe: ciúme ministerial. Está na igreja, está
está conosco às vezes, mas não sai daquele gelo, está só na indumentária. Entra, por exemplo, no culto, senta, levanta a mão para cima, glória a Deus, mas é vazio. E quando o Espírito Santo nos pegando, fica bicudo de lado e querendo achar coisas. Irmão, o que passa aqui é o que sempre se passou. Mas quem pode tocar a intimidade do homem de Deus? Aí saíram os homens da Cirene, os homens da Alexandria, uns helenistas como ele, e discutiam com Estevão. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo dava sabedoria e eles não podiam resistir à palavra do servo de Deus. Às vezes nos chamam de louco, né, pastor? Angelina. Às vezes parece que vemos que ninguém vê, sentimos que ninguém sente. Não somos culpados disso. Pagamos um preço para isso. Que bom que você está aqui essa noite. Ei! E esses homens não conseguiram combater a pastor Jacira. A sabedoria do Espírito Santo na vida de Estevão. Glória. E o que acontece é que se não dá para combater a palavra, vamos achar um jeito de pegar ele. Parece que a história se repetiu. A mesma de Jesus. Não conseguimos achar o que culpar esse homem. Vamos subornar então. Vamos trazê-lo ao sinédrio. Vamos dizer que ele blasfema contra Moisés e contra a lei. Vamos dizer que ele blasfema contra o templo e contra os costumes mosaicos. E arrebataram Estevão. Eles juntaram o povo, os escribas, os anciões, e pegaram Estevão e levaram ao sinédrio. Irmãos, para quem conhece um pouquinho, sinédrio é um lugar de julgamento quase. O conselho do sinédrio era de 70 homens e mais um sumo sacerdote. Sobre a política de Jerusalém, eles tinham poder. Sobre as questões religiosas, Roma não se metia, deixava para o sinédrio. Os sinédrios não podiam colocar a pena de morte, teria que passar com a autoridade romana, mas poderia julgar os falsos profetas, os traiçoeiros, os sacerdotes, os falsos sacerdotes. Então, quando levaram Estevão ao sinédrio, Estevão estava sentindo que algo iria acontecer. E ele é levado. Lembre-se que eu disse que eles subornaram, eles suplantaram, eles coagiram. E vai do servo de Deus, sendo arrastado para dentro do sinédrio, do conselho. Ei, Jesus! E as falsas testemunhas, com toda a verdade escarada no seu rosto, ei, sumo sacerdote, ele está dizendo contra Moisés, ele está falando contra a lei, ele está falando contra o templo e os costumes que Moisés nos deu. Mentira! Ele não disse isso. Mas em meio a toda essa perseguição, glória a Deus, Deus tinha um propósito com Estevão. Sabe o que eu estou pregando para você? Em meio ao que acontece em nossa vida, Deus tem os seus propósitos. Já estou sentindo o Espírito Santo me pegar. Essa igreja aqui, ela nasceu do quê? Nasceu de uma divisão, de uma meninice? Não, nasceu do coração de Deus, do propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Nossa, que negócio! Às vezes eu fico pensando, Deus, eu estava bem no lar. Eu pregava em quase todas as igrejas da Assembleia de Deus, eu estava em escola dominical, eu estava bem lá. Eu pregava quase toda semana. O que eu fiz, Senhor? Renunciei, porque é o tempo de Deus para a nossa vida. Sabe que nós precisamos não de uma igreja a mais, não de uma igreja que seja mais uma, que tenha os seus rituais litúrgicos, e sentamos e temos a hora do culto, vamos para casa. Precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do seu poder, cheia da sua graça. Senão vamos ser só mais um ministério, com boas intenções, com organizações eclesiásticas, isso é válido,
Mas nós temos que marcar uma geração do tempo. E o tempo é agora. O tempo chegou para mim e para você. É por isso que você está aqui hoje, crente. Quem era para estar, está nesse lugar. Outros valorizaram outras coisas. Ou também não puderam estar, tudo bem. Mas você está aqui. Você está aqui. Eu estou aqui. Eu não posso acreditar que nós explicamos de Rogério. Esse Deus estava lá. Eu preguei a palavra, Senhor. Eu fiz sinais e maravilhas. Estou diante do sinédrio. Agora vai vir a lei sobre mim. E quando naquele tempo, meu irmão do louvor, que vinha a lei sobre o homem, naquela época, é quase que ele sabia que viria logo a morte. Se ele fosse corajoso, ele colocaria o seu pescoço na guilhotina. Ele não sairia da verdade. Mas se ele fosse omisso e covarde, não, desculpe. Mas Estevão estava de pé. O sinédrio estava lotado de homens. O sumo sacerdote estava lá, a indumentária sacerdotal, o estouro, né, o éfode, todo aquele aparato que você conhece, você já viu em filmes por aí, algumas coisas históricas, você lê bastante Bíblia como eu, e toda aquela indumentária, Estevão estava ali no meio, o diácono da igreja. Ei, glória! E o sumo sacerdote fala assim: é porventura isso assim? Estevão olhou para as paredes do sinédrio, olhou para os homens, vestidos, versados, escribas, mestres, fariseus, saduceus da época, que era a maioria do sinédrio. O pastor está aqui, se estiver errado, me corrija. E ele começa a pregar. E ele diz: irmãos e pais, me ouçam. E Estevão começa a falar dos pais da fé. Estevão começa a falar de Abraão, de Isaac e de Jacó. E junto a isso eu quero trazer à tua memória agora aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós passamos por um tempo difícil e um tempo em que parece que aqueles que eram já não são. Ou o que eu estou falando para você, parece que é difícil acreditar que o camarada é ungido por ser chamado de pastor. As dificuldades da vida e o final dos tempos tem trazido escândalos no meio evangélico, e às vezes nós nos entristecemos e não entendemos mais o que está acontecendo. Mas eu quero que você traga a sua memória sobre nossos pais da fé, homens que pagaram um preço um dia, homens que colocaram um calo no seu joelho e que jejuaram, oraram para que eu e você estivéssemos aqui hoje, e por eles, pelo ministério deles, nós estamos. Talvez tropeçaram no momento, talvez estão longe de nós, o tempo levou, a vida levou para longe de nós, mas eles deixaram um legado no nosso coração, deixaram uma história em nós, e nós temos que lembrar deles também. Eu me lembro, mãe, do pastor Marcelo Costa, dos cultos de sexta-feira à tarde que íamos assistir de a pé no Petrópolis, lá na igreja sede, lembra? E o pastor aparecia pregando, e ele entrava em cada mensagem, ele entrava, fazia você entrar na história, e eu era um jovenzinho, uma criança, sentado no banco da sede de madeira, ficava entrando na história bíblica, e isso nunca saiu do meu coração. Não, glória. Pais da fé. E você nas histórias do pastor Jotinha, da Assembleia de Deus, homem que foi perseguido no arauto do seu ministério, homem que pagou o preço, não se casou, jejuava, orava, e muitos hinos da árvore cristã, Deus deu a ele para compor. Homem que foi perseguido no sertão, no cerrado, não pegou uma marido bonita, foram atrás dele que não conseguiram pegar. O pastor Jotinha chegava nos cultos das congregações de saber, colocava, entrava no culto, as pessoas chegavam de enxadinha na mão, deixavam no canto da parede, tiravam as botas de borracha, o chinelo, tomava, entrava descalço, numa congregação pequena, coberta por folhas de banana, mas o Espírito Santo descia nos cultos. Oh Deus, não adianta ter conforto, não adianta ter instrumentalidade boa se não tem corações que ardem por Deus, por sua vontade, pelo Espírito. Não adianta nós fazermos parte de uma igreja bonita, mas vazia. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo.
de Jorge Multiplica. E eu lá, o carro, uma lanterna de cabeça que eu trouxe da universidade. E faltava o livro dele dentro do carro, acordado num lugar. E ele o Espírito Santo no meu coração. Porque Deus usou o homem dessa forma. Ele trouxe de para deixar uma marca. E não pode usar você. E não pode usar eu. Pode. É só querer. É só mergulhar. É só entrar no rio, tira o pé da ponta do rio, entra no fundo. Mergulhe no Espírito. Peça os dons espirituais. Peça a autoridade do céu. Quero ver quem vai te dar. A história diz que José pode chegar aos lugares. Ele fechava as portas. Porque não podia pregar um pregador confiado pelo Espírito Santo. E às vezes eu queria esse negócio, porque aquele tempo era um tempo difícil. Um tempo que a igreja estava sendo ofuscada por Satanás. O avivamento era muito sufocado. Mas a história diz que ele ia nas fazendas, pastor Jacido. Ele subia em cima de uma carroça com o púlpito. E as pessoas falavam, o pregador João, talvez o senhor não vai ter muita gente, vai chover. E aqui é uma região de fazendas. E essas fazendas é difícil o acesso. As pessoas vêm a cavalo. A história diz que João de Eduardo disse: não, eu vou pregar para quem for, que seja que venha. Porque para mim, parece que subir no púlpito é o último dia da minha vida. E parece que aqueles que ouvem é a última mensagem que eles vão ouvir. Isso foi meu coração. Isso é ser cada vez mais amor de Deus. Quando eu estava pregando meu livro, diz a história que 6.000 pessoas de oração amado, escutando a palavra do pregador, que não usava o microfone, que não tinha igreja, mas que tinha sobre o teto dele o céu do trono da glória, da graça. A história disse que Eduardo chegava em alguns lugares e era apedrejado, jogava torrões de terra, virava o seu culto, rasgava a sua Bíblia, mas ele continuava pregando. O pregador do ar livre movimentou multidões, e às vezes viam 5.000 pessoas, 3.000 pessoas para aceitar Jesus Cristo, desprovido de conforto, desprovido de qualquer coisa, só íntimo, só íntimo, só íntimo, só íntimo. Você não precisa muito, não. O máximo que você e eu temos faz a diferença. O que é o máximo? É o que está escrito em Tito 2:11. A graça de Deus manifestada trouxe salvação a todos os homens. Se você tem a graça, você tem a presença. E você tem a presença, você causa diferença. A palavra poder, no grego original, é dunamis. Dunamis é dinamite. Serve para estourar alguma coisa, tirar do lugar alguma coisa, mover um lugar. Ei, eu profetizo em nome de Jesus que o seu ministério vai mover as águas, que o seu ministério vai estourar as coisas do diabo, que você será lógico e você será usado. Você precisa crer nesse movimento, você precisa estar querendo mudar, porque senão, crente, vamos passar sendo só mais um ministério, só mais uma igreja, que é bom estarmos juntos aqui, que é bom conhecer novos irmãos, mas nós precisamos mudar a história, marcar uma geração. Uma noite de quinta-feira à noite, quinta-feira por madrugada,
Eu estava no palco do cacetinho, todas as luzes apagadas, eu lá dentro, sozinho. Estava tendo medo. Minha esposa disse: você está com medo? Tem hora que você pensar, você tem medo? Estrala tudo. Aí comecei a invocar o nome do Senhor e lembrar, pastor Angelico, das promessas que Deus marcou minha vida lá. Pastor Primário chamou e disse: você aí, jovem, o camisa do Grêmio, você camisa do Grêmio. Eu fui na frente de Deus, estou marcando a tua vida. Depois disso eu tive contato com o Espírito Santo que eu nunca mais deixei o Espírito Santo. Eu estava lembrando assim, Deus, a tua presença naquele dia, comecei a clamar, de repente senti um calor do meu lado direito, sozinho. Não tive dúvida de lancei no pé, meu mestre, no chão daquele cacetinho, gritei, glória a Deus. O guarda que estava lá na frente, mas parecia que tinha uns caras gritando lá dentro. Quantos? Bastante gente, era só eu clamando o nome do Senhor. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo chega, ele muda a história. Ele tira o medo. Ele dá consolo. E lá estava Estevão, pregando ao Sinédrio. E o Sinédrio ouvindo. Alguns coçavam as suas barbas, outros armavam as pistolas. E o Estevão estava na hora de terminar a mensagem. E o pregador cheio do Espírito Santo e corajoso. Quando era para chegar e dizer, no final da mensagem, Estevão vai citando Isaías 66, 1 e 2, que fala que o trono do Senhor está acima das estrelas. Deixa eu ler contigo, que eu esqueci agora. Leia comigo aí. Aqui. O céu é meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso, porventura não fez a minha mão todas essas coisas. E agora é a hora de dizer: ei, Sinédrio, sumo sacerdote, Israel, desculpa, deixa eu ir para casa, deixa eu voltar para tomar um café das 6, deixa eu ir embora, desculpa se eu toquei em vocês, no Senhor, sumo sacerdote, eu vou indo embora. Mas quem segura um homem cheio de Espírito Santo? Quem segura um homem que é vaso? Quem segura você? Se colocar na brecha e dizer: Deus, verdadeiramente isso aqui, me use, só me use. E a Bíblia diz que ele começa a sua pregação de verdade. E ele vai, pastor Sandro ministrando: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como nossos pais fizeram, vocês também fazem. Ei, irmãos, nessa hora a história diz que o Sinédrio se levanta e há ranger de dentes e barulho de raiva, porque a verdade dói. A religião vazia desses homens que se achavam os maiores da lei era uma religião de depósitos. Jesus veio num tempo em que, se um aristocrata, um homem rico, viesse com 12 juros de bois para dar oferta, ele era bem-vindo, ele era ovacionado. Mas se viesse uma viúva pobre, uma flor de farinha na mão, ela era desprezada, porque a religião judaica estava falida. E quando ele diz essa palavra, ele vai com a verdade. Quando vai com a verdade, aqueles que não querem escutá-la se levantam e arranjam os dentes. Você pode escutar comigo a ameaça, a turma ensandecida em querer pegar aquele homem. E ele, a Bíblia diz, oh aleluia, que ele levanta suas mãos. Eu estou conjecturando, talvez não levantou as mãos, mas ele disse assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ei, tira os olhos do Sinédrio, tira os olhos da ameaça que grita contra ele, tira os olhos do sumo
sumo sacerdote levando as mãos ou rasgando o seu linho. Tire isso. Ele tem a visão de todo servo que ele tem. Ele vê a glória de Deus. E Jesus em pé à sua direita. Ele não viu Deus como alguns pregam por aí. Ele viu a Shekinah, a glória de Deus. Porque o homem não podia ver Deus, podia ver a sua Shekinah. A Shekinah estava com o povo no deserto. A Shekinah estava com Jesus, se transfigurou no monte e veio que a nuvem cobriu Jesus e os discípulos. Essa é a nuvem da glória. A Shekinah estava no tabernáculo. A Shekinah estava quando Salomão inaugurou o templo. A Shekinah é a glória de Deus. Ver a glória de Deus é bom. Agora imagine você ver Jesus. Glória a Deus. Imagine você ver Jesus. Eu não preciso imaginar. Eu vou dizer uma palavra que o pastor Antônio sempre falou. O céu tem ruas de ouro. O céu tem rio azul. Ele disse isso. E eu repito as palavras dele. Estou falando que ele disse. Eu estou copiando. Mas eu repito. E se Jesus não tiver lá, eu não quero o céu. Se Jesus não quiser ir lá no céu, eu não quero o céu. Eu quero Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E você? Que tem buscado nosso meio? Qual é a sua intenção de ser servo? É ter uma vida bem colocada dentro da sociedade? É ter um ministério mais ou menos na igreja? É se colocar numa posição de conseguir barganhar com Deus? Ver que Deus é um banco imobiliário que você pode chegar e pedir ações da sua casa, do seu carro, da sua roupa, do seu vestuário, do seu momento. O que você quer? Ou você veio para encontrar Jesus? Reclinar seu desejo, Senhor Jesus, eu dependo de Ti. Eu preciso te ver a sua glória. Meu irmão, quem experimenta a glória de Deus é um vício. Viu? Já falei isso para os jovens da igreja Assembleia de Deus quando eu preguei. Quem experimenta a glória de Deus, ele quer mais. Por isso que vai orar, vem em campanha de oração, sobe em monte, faz jejum. Não porque ele quer ser mais santo que os outros. Ele quer ver Jesus, a sua glória. Tem experiências espirituais. Por isso eu peço essa noite, entenda o que Deus está falando. Que Ele quer te dar presentes espirituais para você. Dons espirituais, dom de línguas, poder para mover as coisas. Basta você querer acreditar e pedir. Porque senão, irmão, vamos sair daqui do jeito que entramos. E eu não quero que você saia dessa noite do jeito que nós entramos aqui. Eu disse, Deus, mova aquela igreja, Senhor, domingo à noite. Mas não para mostrar alguma coisa do meu ministério, eu estou longe disso. Se eu prego bem, se eu prego ruim, se eu prego mal. Não me interessa saber o que você acha. Me interessa saber que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da sua presença, cheio da sua graça. Oh, nossa filha, nossa. Se você pode adorar o Senhor, se coloque de pé nesse momento. A mensagem não terminou, mas eu quero que você levante agora. Deus está nesse lugar. Se você conseguir abrir a sua boca, começar a dar glória a Deus, a adorar o nome do Senhor, dizer que ama Ele, dizer que depende dEle, dizer que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é lindo. Eu tenho certeza que o seu glória, que o seu aleluia vai abrir o céu e a Shekinah vai descer, meu irmão. Por favor, faça isso para Deus, não para agradar o meu ministério, não para me deixar de ver com a mídia, não. Eu quero que você, em nome de Jesus,
A Bíblia diz assim, ó, ele estando cheio do Espírito Santo. O estado dele estava cheio do Espírito. E só o homem que está cheio do Espírito pode ver as coisas espirituais. Pode discernir e não ser discernido. Pode andar com frente de carruagens. Pode aparecer um lugar e subir e aparecer no outro. Pode usar a queixada de um jumento. Pode usar uma pedra. Só homem cheio do Espírito. A visão dele saiu dessa linha. E a Bíblia diz que ele olhou para o céu. Você não quer saber mais de nada. Não te interessa se você apia o seu cavalo na porta da igreja, se você desembarca da tua bicicleta, ou se você chega no síndrome novo. Não interessa isso. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Adore o nome dele. Eu te pedi, papai, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado à noite. Eu te pedi isso, Senhor, o Senhor me atendeu. Estevão foi o primeiro mártir. Mártir é testemunho. Lembra que Jesus falou em Lucas 21? Vocês serão testemunho. E ele diz, porque eu não posso segurar o que está dentro de mim, que ele vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua direita. O pastor já se olha para mim. Texto da palavra de Deus, Hebreus 8:3, Colossenses 3:1, Hebreus 8:1, Lucas 22:69 diz que o Senhor está sentado à destra de Deus. Certo? Certo? O inteligente, crente inteligente, se ele está sentado dentro de Deus, ele é um governante. Porque a alusão do seu ministério sentado à destra do Pai é de governo. Mas Estevão teve a visão de ele estar em pé. E eu acredito que ele disse. Nessa ocasião, ele viu Estevão viu Jesus em pé. E a alusão de Jesus estar em pé é a segunda vinda de Cristo. Isso é palavra, logos, isso é de estudo. Mas tem algo mais forte do que isso. Que tem, irmão Adriano? Quando você vai na casa de alguém que te quer bem, né, minha esposa? Quando chega nossos amigos lá em casa, quando a gente vai, fica sentado, senta na cadeira e a pessoa chega, que bom. Quando você quer vir a alguém que vai ao seu encontro, você fica de pé para receber.
Quando você vai a alguém lá de empresa, quando você parece que é um líder e você quer recebê-lo, você não fica sentado na sua cadeira, isso é uma falta de educação. Você fica em pé, diz: venha, bom dia, vamos negociar. Porque Jesus fica em pé para ver Estevão sendo utilizado. Porque Jesus gostava de olhar: não, vai lá, vai pedrada, 1, 2, 3, mais uma pedrada, arrancou um pedaço da orelha, mais outra. Jesus estava de pé e disse assim: ei Estevão, eles te apedrejam na terra, mas eu te recebo em pé aqui em cima. Glória a Deus. Eu não quero ser visto por homens. O nosso ministério não pode ser visto por homens de uma forma agradável, porque a Bíblia diz que o reino dos céus fala por força. Nós vamos impactar um tempo nessa cidade, porque a visão desses pastores que eu estou junto é de reino. E quando se fala em reino, não é algo de placa, não é algo que se pendure um tabuleiro na porta da igreja e diz: essa é a igreja certa. Não, nós fizemos o reino de Deus. Glória a Deus. Ei Estevão, se eles vão te apedrejar lá em cima, eu estou de pé para te receber, meu filho. E se para eles você é algo desprezível, é algo que não importa, filho, o meu Pai com a sua glória, que você não pode ver, mas está essa glória aqui, e eu estamos te esperando. Deus, e quando o homem vê essas coisas, ele não está mais aí para nada. Os me mate agora. Eu quero abraçar o meu mestre. Estevão é tirado para fora do Sinédrio. Irmão Giovanni, Estevão é tirado para fora da cidade, porque costume judeu não deixava que um judeu fosse apedrejado dentro dos muros da cidade. O costume judeu legalizava o apedrejamento para fora dos muros. E quando Estevão passa pelo muro da cidade, ele sabe que a morte está esperando. O que importa, pastor Sandro? O que importa a morte nos pegar, se Deus está nos esperando. Glória a Deus. E a história do apedrejamento diz que a primeira testemunha empurrava o corpo do réu a um buraco de 3,5 metros de profundidade. Depois de empurrar o corpo dele, se ele sobrevivesse à queda, quebrasse o pescoço, o primeiro homem testemunha jogaria a pedra no seu tórax ou na sua cabeça, esmagando a sua cabeça ou o seu crânio. Se ele tivesse vivo ainda, a segunda testemunha viria junto com os outros e apedrejaria mesmo, até na morte de crente diferente. Porque, irmão Adriano, se você ler comigo a Bíblia diz que Estevão ajoelhou-se. Não foi martirizado de uma forma comum, porque crente cheio do Espírito Santo não é comum. De joelhos, o primeiro mártir diz: Senhor, recebe o meu espírito. Eu cumpri o que o Senhor pediu. Eu te vi, Jesus. E o que eu vejo agora, não quero mais voltar para essa terra. Eu quero te encontrar, meu amado. Valeu a pena ter pregado para o Sinédrio. Eu vou morrer hoje aqui, mas muitos vão falar da minha história no futuro. Eu fui um profeta dentro do Sinédrio, tive coragem, Senhor. Nem Paulo, nem Saulo, o apóstolo Paulo, viu Jesus da forma que Estevão viu. Ele escutou, e uma luz como de sol iluminou, mas ele não viu Jesus. Ei, pequenino, ei, servo de Deus, vale a pena ser íntimo dele? E Estevão diz a outra oração: Senhor Jesus, não impute este pecado. A oração de Jesus Cristo estava impregnada no coração de Estevão, e ela se iguala a de Jesus.
no mesmo requisito de receber o Espírito dele e de pedir que não imputasse esse pecado aos irmãos dele. E a Bíblia diz que Estevão agiu em luz. Pastor Jacinto, Jesus falou lá em Lucas 21 que ele guardaria os cabelos dos seus servos. Nenhum cabelo sequer ia ser tocado. Que contradição bíblica é essa, pregador, que você está falando para mim? Por que ele vai ser apedrejado? Então Jesus disse uma coisa e não cumpriu? Não. Na esfera física, todos nós padecemos e sofremos. Eclesiastes 9:2 diz que tudo debaixo do céu, todos passamos pelas mesmas coisas. Mas na esfera espiritual, você é diferente. Ei, irmão, estava ao lado um jovem chamado Saulo de Tarso, e a Bíblia diz que foram depostas aos seus pés as vestes cheias de sangue. Agostinho, anos mais tarde, os pais da igreja, disse que a oração de Estevão começou a incomodar Paulo. Dá para se entender? É apedrejado, é martirizado, é jogado no chão, mas foi testemunho para desencadear uma avalanche que ninguém seguraria. Só para terminar a mensagem, esse eu não consigo gravar, eu vou ler para você. Mateus sofreu martírio pela espada da Etiópia. Marcos foi arrastado por cavalos nas ruas de Alexandria. João foi lançado em um tacho de azeite. Tiago, o irmão de Jesus, foi decapitado, só que João não morreu também. Tiago menor foi lançado no templo abaixo. Filipe foi enforcado na Frígia. Bartolomeu tiraram a pedra. Tomé amarrado em uma cruz. Ainda assim foi o evangelho até morrer. André foi atravessado por uma lança. Judas foi morto a flechadas. Simão Zelote foi crucificado na Pérsia. Matias primeiro foi apedrejado, depois foi decapitado. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pais da fé, que tiveram seu sangue derramado, que foi semente em terra, para que você tivesse aqui hoje. Agora eu quero que você feche seus olhos e curva sua fonte. Deus, a mensagem foi pregada, Senhor. Os teus filhos ficaram em pé por um tempo. E agora as suas fontes são reclinadas, ó Deus. A mensagem foi entregue. Da minha parte não tem mais nada a falar. Eu só quero, Senhor, te pedir uma coisa. Que nesses cultos, nos próximos cultos, ó Deus, achei queimado do Senhor a glória do Senhor, a glória que enche o templo, que enche os corações e invada cada um de nós, e que o Senhor nos embriague e nos transforme em uma igreja de avivamento para essa cidade, para esses que estão chorando, os irmãos que estão sofrendo do lado de lá, os irmãos que estão, Senhor, passando por um tempo frio. Nos usa, Senhor, na visão de reino, na visão de ministério, Senhor. Nos leva, Pai, como sementes em terra fértil. Nos leva, Jesus, a mudar as situações, a tua palavra, Senhor, produzir avivamento e vida. E os teus filhos estão aqui esta noite, sendo convidados a pedir do céu um pouquinho mais. Pai, eu entrego a palavra nas tuas mãos. E vou dizer o que o Senhor mandou dizer, ó Deus. Deus manda dizer a você nessa noite. Feche seus olhos. Desfrute a intimidade com o Espírito. Deus manda te falar essa noite.
que na medida que você desejares a sua presença, Ele vai te encher. Na medida que você o desejar, na medida que você querer marcar um tempo no seu mundo, no seu colégio, na sua família, Deus vai te usar. Deus vai te encher. Deus vai fazer de você uma ferramenta nas mãos dele. É só você abrir a mão e dizer: Senhor, como falou o pregador irmão Adriano, me use nessa situação agora, me use com os meus colegas de trabalho, me use na faculdade, me use, Senhor, na minha família, me use na igreja, me use onde o Senhor quer que seja, me use. Ah, Jesus. Irmã Giovana, fecha os olhos. Quando eu orava na terça-feira à noite, Deus me levou a um estado de visão. E eu não tenho muitas essas coisas, eu me assustei. E eu vi a senhora com a roupa que a senhora está essa noite. Quando a senhora dobrou o seu joelho aqui no altar, eu me assustei, porque foi a mesma roupa que eu vi a senhora vestida assim. Saber. E que Deus te entrega essa noite, filha, vem dele. Na minha visão, eu vi uma luz forte vindo sobre a senhora. E a senhora de braços abertos recebia aquela luz que absorvisse seu corpo. E as suas lágrimas eram incontinentes. Há um poder do céu, irmão Giovanni, que vem sobre ti. E não estou falando isso para ocupar o púlpito e falar bobagem. Estou falando aquilo que Deus me deu. Eu comentei com a pastora, eu fiquei preocupado com isso, porque eu não sou de profetizar dessa forma. Eu gosto de pegar a palavra. Mas Deus me deu uma visão da senhora. E quando a senhora chegou e se postou no altar aqui, que eu me assustei com a atitude da senhora, Deus me mostrou a mesma roupa que estava na minha visão. Então, filha, oh filha,